Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir os exercícios de revisão. A primeira questão diz assim: calcule a subtração entre dois números complexos. Então, na nossa número 1, você tem 12 menos 3i. Aí que é a subtração, então o outro vai ficar menos 15 menos 2i. Lembrando que tem que trocar o sinal dos dois. Bem, 12 menos 15 dá menos 3. Menos 3i com menos 2i dá menos 5i. Então o nosso número complexo aí é menos 5i. No número 2, ele quer que resolva a equação x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. O delta é b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. Então menos 20. Então nosso delta é menos 4. Então isso sendo negativo, a gente vai fazer como? X igual menos b. B é menos 4, então vai ficar mais 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de menos 4 é menos, mais ou menos, 2i. Dividido por 2 vezes a. Como a é 1, dividido por 2. Então nós vamos ter um número 4 sobre 2 mais 2i sobre 2. E o outro número é 4 sobre 2 menos 2i sobre 2. Podemos simplificar. Em cima nós vamos ter 2 mais i. E embaixo nós vamos ter 2 menos i. Lembrando que esse é o conjugado desse daqui. Bem, a número 3, ele diz o seguinte: determine o valor... Deixa eu ligar a luz aqui. Melhorou, né? Determine o valor do quociente dos números complexos Z1 e Z2. Então ele quer o quociente e quer a divisão. Então nós temos aqui 2 menos 3i dividido por menos 1 mais 2i. O procedimento é multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Então nós temos aqui o menos 1 menos 2i em cima e embaixo menos 1 menos 2i. Fazendo essa multiplicação em cima, a gente vai ter 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes menos 2i dá menos 4i. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Menos 3i com menos 2i dá mais 6i ao quadrado. Embaixo nós temos menos 1 com menos 1 dá 1. Menos 1 com menos 2 dá mais 2i. Mais 2 com menos 1 dá menos 2i. Mais 2 com menos 2 dá menos 4i ao quadrado. Lembrando que esse cara aqui, né, vai ficar menos 6, porque o i ao quadrado é menos 1. E esse cara aqui vai ficar mais 4. Então esse menos 6 vai somar com menos 2, vai ficar menos 8. O menos 4 com mais 3 dá menos i. Embaixo, aqui o menos 4i ao quadrado é mais 4. Mais 4 com 1 dá 5. Esse menos 2 com mais 2 zerou. Então o nosso número complexo é menos 8 sobre 5 menos i sobre 5. Parte real e parte imaginária. Então a parte real é menos 8 quinto e a parte imaginária é menos 1 quinto. Certo?
Bem, continuando. A número 4, ele fala o seguinte: calcule a distância entre os pontos A e B. Aí ele deu aí as coordenadas dos pontos. Então nós vamos fazer que a distância dos pontos, eu vou botar aqui é xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então nós temos que a distância entre esses pontos A e B é xa é 2, então vai ficar 2 menos 5, 2 mais 5 ao quadrado. Aqui é ya é 5 menos 2, vai ficar 5 mais 2 ao quadrado. Então nós temos que a distância ao quadrado é 49 mais 49. Então a distância é raiz de 98. Fatorando 98, 2, 49 por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então esse cara sai da raiz e esse aqui fica dentro da raiz. Então é 7 raiz de 2. Seguindo aí. Na número 5 ele fala assim: calcule o valor da coordenada x do ponto A, sabendo que a distância entre eles é 10. Então, o ponto A até o ponto B, então a distância é 10. Então a gente vai fazer como? xa menos xb igual a 10 ao quadrado, certo? Que é a distância de dois pontos. Então xa, x menos 4 ao quadrado mais ya, que é 2, menos yb, que é 8. Isso ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então nós temos que xa é x menos 4, que é o xb ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Então é x ao quadrado menos 8x mais 16. Quem não lembra isso aqui, assiste a aula lá de produto notável. 2 menos 8 dá menos 6. Ao quadrado dá mais 36. Esse 100 aqui, que é 10 ao quadrado, eu vou jogar para dentro, vai ficar menos 100, porque é uma equação do segundo grau. Então nós temos que x ao quadrado menos 8x, aqui vai dar menos 48, certo? Que é 100 menos 36 dá menos 64, menos 64 com mais 16 dá menos 48. Isso igual a 0. Fazendo delta de novo, né? Então nós temos b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, dá 64. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 48. Então nosso delta vai ser 64 mais 192, que dá 256. Então esse é o nosso delta. Então temos aqui o delta. Bem, o x é igual a menos b. Quem é o b? Menos 8. Então vai ficar 8. Mais ou menos raiz de 256, que dá 16. Sobre 2a, que é 2 vezes 1, que dá 2. Então nós temos o x', a soma, 8 mais 16 dá 24, dividido por 2. 24 dividido por 2. Então temos aqui 12. E o de baixo é a diferença. 8 menos 16 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Então essas são as raízes da equação. Que são os valores de x que a gente estava procurando. Bem, no número 6, ele diz assim: dadas as coordenadas do ponto médio, quais são as coordenadas da extremidade A do segmento de reta que contém, sabendo que a outra extremidade está no ponto B, 5 e 5. Então é ponto médio, né? Então xa, que eu não sei, mais o xb, que é 5, sobre 2, isso é igual a 2. Então multiplicando aqui cruzado, nós temos que xa
mais 5 é igual a 4. Então, XA é igual a menos 1, que é 4 menos 5. Achei o XA. Agora eu vou achar o YA. YA mais YB, que também é 5, sobre 2 é igual a 5, que é o ponto médio. Então, nós temos que 2 vezes 5, 10. Então, YA mais 5 é igual a 10. O YA é igual a 5. Então, nosso ponto A ele tem a coordenada menos 1 e 5. Continuando aí. A número 7 ele dá um gráfico. Ele dá um gráfico e pede para determinar a equação geral. Então a gente tem várias maneiras de fazer isso aí. Então vamos fazer pelo determinante. X, Y e 1. O ponto A é menos 3 por X. O Y do ponto A vale 1. E aqui a gente completa com 1. O ponto B tem 3 por X. Tem 2 por Y. E aqui a gente completa com 1. Repete a primeira coluna. Repete a segunda coluna. Multiplica cruzado. Então nós temos aqui um menos 6. Temos aqui um 3y. Temos aqui um x. Desse lado aqui temos um menos 3y. Temos aqui um 2x. E temos aqui um 3. Então fazendo esse lado menos esse lado, nós vamos ter x mais 3y menos 6. Aí vai ficar menos 3 menos 2x mais 3y. O x menos 2x dá menos x. Mais 3y com mais 3y dá mais 6y. E aqui dá menos 9. Isso é igual a 0. Então essa é a nossa equação geral dessa reta que passa nos pontos A, B. A número 8, ele pede para determinar os coeficientes angular e linear. A número 8 ela tem uma equação fácil, porque a gente vê claramente aí que o y é igual a x. Então essa é a equação reduzida dela. Se ele quisesse a equação geral disso aqui, você passa o x para lá e vai ficar x menos y igual a 0. Tá? Então ele quer o quê? Coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? O m aqui, ó, não é 1. É o número que multiplica x. E o q é o número somado. Então, no nosso caso aí é 0. Lembrando que a equação reduzida, ela é escrita assim, ó, m vezes x mais q. Como a nossa equação reduzida é só y igual a x, então o m vale 1 e o q, como não aparece ali, ele é 0. Viu? Bem fácil. Quem montou o determinante igual ao número 7, chegou também nessa equação y igual a x. Tá? Então, seguindo aí. A número 9, ele diz para calcular a área do triângulo. Então, tem duas maneiras de calcular a área do triângulo. É você fazer base vezes altura dividido por 2, que você já tem todos os dados aí, ou montar o determinante desses 3 pontos e dividir por 2. Então, eu vou começar pelo determinante. Então, vamos lá. O ponto A é o ponto 0, 0. Então, 0, 0. Aí eu completo com 1. O ponto B é o ponto 4 e 0. Então, 4 e 0. Completo com 1. E o ponto C é 2 e 3. 2 e 3. Aí bota 1 aqui. Então, eu vou fazer o determinante. Repete a primeira. Repete a segunda. Multiplica as diagonais.
Então nós temos aqui 12, temos aqui um 0, temos aqui outro 0, temos aqui um 0, temos aqui um 0, temos aqui um 0. Então tudo zerou, só ficou 12. Então o determinante desse cara é 12. A área vai ser o quê? O determinante dividido por 2, que dá 6. Então a nossa área é 6. Se eu fosse olhar para o triângulo, a área é base vezes altura dividido por 2. Qual é a base do triângulo? Vai do ponto A até o ponto B, mede 4. Qual é a altura do triângulo? É o ponto C aí. Então ele vai do 0, que começa na base dele, até lá em cima no 3. Então a altura dele é 3. Divide por 2. 4 vezes 3 dividido por 2 também dá 6. Então são as duas maneiras aí que você teria para calcular esse triângulo aí, tá? Então assim, vocês têm que treinar os exercícios, porque com isso, né, você já tem várias ferramentas para resolver os exercícios. Você, quando for resolver o exercício, você tem que ver a melhor maneira, aquela maneira que você entendeu. Então, para isso, você precisa treinar muitos exercícios, tá? Então, a número 10, para fechar aí, que houve uma dúvida lá na questão 1, a letra C, ela é muito fácil. Ele pede para você determinar a equação geral. Então, ele me dá o coeficiente angular, que é m igual a menos 3, me dá o coeficiente linear, que é 7. Com isso aqui, eu tenho a equação reduzida, que é o mx mais q. Então, eu substituo, eu vou ter menos 3x mais 7. Como ele quer, essa aqui é a equação reduzida. Como ele quer a equação geral, jogo todo mundo para o lado de lá e igual a zero. Então, 3x mais y menos 7 igual a zero é a minha equação geral. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Continuem resolvendo os exercícios que a gente resolveu. Quem errou alguma questão, volta, faz ela de novo, né? Assiste o vídeo depois para ver como é que faz aí, tá? E espero que a gente consiga sair mais dessas aí. Até uma próxima.